Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a leitura dar-se-á do versículo 10, como os irmãos já estão acostumados, por conta do contexto. Efésios 6, leitura do versículo 10 ao versículo 20, mas o sermão se dará somente, meus irmãos, no versículo 17, parte A. Então nós não veremos amanhã o versículo 17 inteiro, apenas a parte A do versículo 17 será o sermão, mas a leitura do 10 ao 20. Assim diz o Senhor nosso Deus. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós anelamos muito nessa vida, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, eu acredito que todos aqui devem concordar, é por segurança. Nós almejamos segurança, nós queremos segurança, nós nos preparamos nesse sentido, a gente faz o que é possível para estarmos seguros, e aqui pensando em nossos lares, quando saímos de casa, via de regra nós observamos as circunstâncias, tentamos o máximo possível nos precavermos do que pode acontecer, nós anelamos por segurança. Quando alguém não age assim, quando alguém não usa os meios devidos para ter esse cuidado com a sua própria vida e com a vida do seu próximo, especialmente dos seus, essa pessoa é considerada pela sociedade como um todo como alguém que é irresponsável. Alguém que está colocando a sua própria vida em perigo sem nenhuma razão para isso e colocando de outras pessoas também em perigo. Por quê? Porque é inerente a nós buscarmos segurança. Mas há uma segurança que você nessa manhã precisa buscar mais do que qualquer outra segurança. E não, isso não é aqui uma fala que está lhe permitindo ser irresponsável com a sua vida, em termos físicos e dos seus, mas dizendo que você deve colocar todas as coisas no seu devido lugar. Busque sim a segurança sua e da sua família, sem dúvida. Mais do que isso, esse é o ponto. Busque nessa manhã, se você ainda não tem, se você já tem, fortaleça. E se você não tem, busque nessa manhã, pela palavra de Deus, a segurança da sua salvação. Sabe como que você pode fazer isso? Sabe qual é o meio que você pode fazer isso? Por esse texto aqui nessa manhã? Colocando de uma vez por todas e usando o tempo inteiro o capacete da salvação. É assim que você terá a segurança da sua salvação. Observe mais uma vez o texto, versículo 17, é o nosso texto aqui nessa manhã, parte A. Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. Nós já vimos várias partes aqui da armadura, meus irmãos. Nós já vimos
Tanto, eu vou repetir isso porque é necessário, até porque alguns aqui ainda não ouviram. Nós vimos que nós devemos nos cingir, ou seja, colocar o cinturão da verdade. Nós devemos vestir a couraça da justiça. Também calçar os pés com as sandálias ou as botas do evangelho, da preparação aqui, do evangelho da paz. E no último sermão nós vimos a necessidade de embraçar o escudo da fé, para que possamos com ele apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou como um comentarista disse, termos condições de estarmos protegidos contra as serpentes abrasadoras. Pois bem, agora Paulo começa a tratar aqui desse capacete, dessa peça aqui da armadura importantíssima. Importantíssima. Veja, ele diz o seguinte: tomai também o capacete, repito, da salvação. E olha como isso é interessante. Ele deixa por último tanto o capacete como também, que não veremos agora, a não ser mais tarde, a espada do Espírito. Por quê? Porque essas duas peças aqui são, via de regra, as últimas que um soldado ele coloca sobre si. As duas últimas peças que ele apanha para poder colocar tanto o capacete como também embaiar a sua espada. O capacete, meus irmãos, aqui no contexto do período do apóstolo Paulo, ele era quente e desconfortável. Isso seria colocado pelo soldado quando ele enfrentasse perigo iminente. Ele segura sua espada para se defender do inimigo que se aproxima, sim. E a espada aqui é a arma que caracteriza mais ainda claramente ofensiva. Mas como eu tenho falado, as demais peças, por mais que você tenha essa ideia proeminente de defesa, elas também cumprem um papel de ataque, de ofensiva. A ideia aqui, segundo o comentarista, de tomar também um capacete da salvação, envolve a ideia de urgência. No texto original, sim, quando Paulo fala aqui para os crentes tomarem o capacete da salvação, a ideia aqui é de um imperativo, é que você deve fazer isso de forma urgente. E eu quero que você esteja atento a isso. Não apenas ao tomar o capacete, mas a todas as peças. Eu vou sempre enfatizar isso nessas exposições. Por quê? Para você entender o perigo que você corre. Qual é o contexto, irmãos? Do versículo 10 ao versículo 13, nós temos aprendido que Satanás está tentando o tempo inteiro derrubar as nossas vidas, atacando de várias maneiras possíveis. Então você precisa ter em seu coração, em sua mente, o senso de urgência. Não dá para deixar para depois, não dá para esperar, não dá para, deixa eu me ver aqui um momento, não, é agora, urgentemente. Agora você precisa colocar o capacete da salvação. Agora. Em segundo lugar, observe também que esse texto nos ensina, quando Paulo diz, tomem também o capacete da salvação, a nossa responsabilidade. Você tem ouvido sobre isso também? Que cada peça aqui, ela compõe a armadura de Deus. Deus a forjou. Deus é o seu autor, Deus foi quem nos deu essa armadura, mas é a nossa responsabilidade colocá-la. Você deve colocá-la, você deve assim usá-la, é a sua responsabilidade. Sim. Tanto é que a ideia aqui de tomem também pode ser muito bem traduzida como aceitem. Aceitem o capacete da salvação. E aí você tem as duas coisas presentes aqui. Da mesma forma como um soldado, ele receberia ali o capacete de alguém, das mãos do oficial encarregado, tanto pela provisão como distribuição daquele material, também a salvação ela é fornecida por alguém, no caso, por Deus. Deus nos deu a salvação. E nós, pela fé que Ele nos deu, também recebemos a salvação. E assim, como esse dom gratuito de Deus, nós recebemos com as mãos abertas, porque Deus nos deu condições de receber. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Você já recebeu a salvação, você já tem o capacete de salvação, você tem que usá-lo. Você precisa colocá-lo. No período romano, o capacete ele teve vários formatos, que dependiam da época e do lugar, mas em geral eles eram de bronze.
encaixados sobre um capuz de ferro forrado de couro ou tecido. Durante o reinado de Cláudio, no período entre 37 e 41 d.C., o capacete foi modificado, passando a cobrir a parte de trás do pescoço, encaixando-se ligeiramente sobre o ombro, a ter uma arcada ciliar acima do rosto para proteger o nariz e os olhos, e ter peças articuladas que cobriam as bochechas e eram presas por uma fita no queixo para proteger o rosto. O elmo aqui, o capacete de ferro e de bronze, ele também oferecia boa medida de proteção para a cabeça, como fazia a couraça para o coração. A couraça colocada, nós vimos que protegia o coração. O capacete aqui protegia a cabeça. A forma como Paulo escreve aqui, no texto original, a sentença aqui pode ser também traduzida da seguinte maneira: o capacete que é a salvação, ou seja, numa estrutura aqui positiva, o capacete que é a salvação. É esse capacete que você precisa usar. Tudo bem, pastor, eu entendi, mas de onde é que Paulo está tirando essa imagem, essa expressão? Nós temos visto que normalmente ele tira isso de algum contexto, especialmente do Antigo Testamento. Você já ouviu sobre isso nessa manhã? Se você se atentou bem ao início do culto, volte mais uma vez, até porque pode alguém não ter percebido isso ou não estava aqui antes. Isaías 59. Mais uma vez, Isaías capítulo 59. Veja a imagem de onde Paulo tira isso daqui. Tudo bem, de fato, o seu contexto ali também, mas especialmente do ensino do Antigo Testamento. Paulo está retirando essa imagem. Isaías 59, versículo 17. Ele diz, o texto bíblico: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Aqui em Isaías 59, meus irmãos, o profeta ele fala da presente salvação da impiedade. Já aqui em Paulo, em Efésios 6, ele está se referindo basicamente a uma salvação experiencial, no presente, dos ataques do ímpio, no caso do principal dos ímpios, Satanás, em contraste com a salvação de um futuro juízo. Veja isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, essa imagem também lá, só que com outro foco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 8, Paulo também falando. 1 Tessalonicenses 5, 8, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Basicamente aqui, e a gente não pode fazer uma diferença gigantesca, mas basicamente a diferença é a seguinte: em Tessalonicenses, Paulo está enfocando especialmente o aspecto escatológico da salvação. Nós estamos aguardando por essa tão gloriosa salvação que ainda ocorrerá de forma plena no futuro. Já aqui em Efésios 6, a ideia principal é de aplicar esse capacete, o uso dele, ao seu contexto presente, nessa luta contra o inimigo de nossas almas. Mas as duas coisas você precisa ter em mente. Quando você coloca o capacete, quando você utiliza o capacete da salvação, você está tanto agora guerreando contra o diabo e se firmando nessa segurança da sua salvação, isso lhe fortalecendo nessa batalha, mas ao mesmo tempo também, esse capacete, ele é o capacete da esperança da salvação, que um dia você se livrará completamente dessa batalha, que um dia ela chegará a um fim, e que você estará plenamente seguro no Senhor, sem nunca mais ter que enfrentar uma guerra sequer. Tenha as duas coisas em mente, para que haja consolo em vossas almas nessa manhã. Bem, além disso, eu preciso também salientar que essa referência aqui à salvação, e esse é meu ponto principal nessa manhã no sermão, essa referência à salvação, do capacete de salvação aqui, é com relação à posse consciente, meus irmãos, dessa salvação. Usando essa posse consciente contra as investidas do maligno. Com a cabeça protegida, o soldado ele se sentia seguro na batalha. De modo parecido, você
usando este capacete da salvação, com essa posse desse capacete, isso lhe dá segurança contra os ataques do diabo. Sim, deixa-me ser mais claro com relação a isso. Você já que creu no Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, você já recebeu a salvação. Você já a tem. Deus já lhe concedeu. Contudo, o que o texto está ressaltando aqui é acerca da segurança desta salvação. Como nós veremos agora, nesse ponto daqui para frente, nem todo crente, nem toda pessoa salva, ela tem o mesmo grau de confiança, de certeza da sua salvação. E por isso Paulo nos alerta a colocarmos este capacete para que essa segurança seja fortalecida. Em outras palavras, você não está colocando o capacete como se você estivesse participando da salvação, no sentido de que isso depende de você. Ou é um trabalho em conjunto entre Deus e você. Deus salva uma parte, você salva... Não. A salvação é uma obra de Deus. O Deus soberano salva os seus. Não esqueça isso, jamais. É uma obra do Senhor Deus. Deus foi quem nos salvou. Deus foi quem nos redimiu. Deus foi quem nos trouxe para a luz. Foi Ele quem fez isso. Contudo, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos, com relação a esse ponto, nós precisamos nos fortalecer na segurança da nossa salvação. Então é sobre isso que eu quero tratar nessa manhã agora com vocês. E eu quero fazer isso, meus irmãos, à luz especialmente da doutrina, dessa doutrina da segurança da salvação, que está exposta no capítulo de número 18 da nossa Confissão de Fé. Se estiver com ela, pode abri-la. A nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, da certeza da graça e da salvação, ela expõe esta doutrina. Eu vou repetir. Capítulo 18 da Confissão de Fé de Westminster, da certeza da graça e da salvação. Antes de começar a expor essa doutrina de forma mais detalhada, eu quero lhe chamar a atenção para algumas questões importantes sobre isso. E uma bem básica aqui. Veja, essa doutrina, ela foi exposta, ela está exposta em nossa confissão de fé. E qual é a implicação disso? Ora, a implicação é bem simples. Os puritanos, quando escreveram esse documento, eles entendiam que esta era uma doutrina importantíssima. Importantíssima. Irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, ela, como da sua natureza, ser uma confissão de fé, que professa a fé da igreja, ela tratou daquilo que a igreja precisava crer e professar publicamente. Então, o que está exposto na Confissão de Fé de Westminster não é algo de só menos importância, mas é aquilo que tanto está relacionado à nossa salvação, com relação a depender disso. Se você não crê em certas doutrinas, você não pode ser salvo. Por exemplo, se não crer que Cristo é o Senhor e o Salvador, se você não se arrepende dos seus pecados, se você não crê na ressurreição de Cristo, na sua morte vicária, enfim, trata disso, doutrinas basilares da fé cristã, mas também trata de doutrinas basilares quanto à nossa santificação, quanto ao nosso proceder para com Deus. Então, você não pode olhar essa doutrina de maneira a achá-la, a desconsiderá-la a sua importância. Ela é importantíssima, importantíssima para a nossa santificação, para a nossa obediência ao Senhor. E ela está aqui, exarada, no capítulo 18 da nossa Confissão de Fé. Seção 1 e seção 2. Eu lerei essas duas primeiras seções e em seguida eu vou fazer a explanação. Seção 1 e seção 2. Ainda que os hipócritas e os outros não regenerados possam iludir-se de maneira vã, com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. Seção 2. Esta certeza
não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. Espírito este que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Vejamos aqui o que essas proposições dessas duas seções ensinam. Em primeiro lugar, ensinam que é falsa a segurança de salvação que os não regenerados às vezes nutrem, na qual se deixam enganar e que afinal os levará à decepção. Sim, o não regenerado, ele pode muitas vezes se engana com a segurança da sua salvação. Colocando de outra forma, o indivíduo está na igreja, nunca experimentou a regeneração, ele não é salvo, por mais que ele tenha várias mudanças em sua vida, mas ele não foi salvo e ele tem uma falsa segurança, uma sensação de segurança da sua salvação. Em segundo lugar, nós também aprendemos com essas proposições aqui que, em contrapartida, uma segurança verdadeira, equivalente a uma certeza infalível, a qual os crentes sinceros podem nutrir quanto à sua própria salvação, a qual não os confundirá. Sim, estas seções ensinam que o crente pode sim chegar a esta segurança da sua salvação. E aí você pode se perguntar, mas reverendo, sobre o que essa infalível segurança da fé repousa? Sobre o quê? Vamos lá, eu estou resumindo aqui o ensino e vou já aprofundá-lo. Em primeiro lugar, sobre a divina verdade das promessas de salvação. Sobre a divina verdade das promessas de salvação. Repousa sobre isso. Em segundo lugar, sobre a evidência interna daquelas graças a respeito das quais as promessas são feitas. E em terceiro lugar, sobre o testemunho do Espírito de adoção, testificando com nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Tudo isso aqui que eu falei até agora são o resumo dessas duas sessões. Vamos aprofundar esse resumo. Vamos lá. Em primeiro lugar, veja biblicamente lá em Miqueias capítulo 3, Miqueias 3:11, como alguém pode se enganar acerca do seu estado. Miqueias 3, versículo 11, falando aqui daqueles que não são regenerados e se enganam achando que estão seguros. Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo número 3. Versículo de número 11, veja aí. Diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Perceba a gravidade que está sendo dito aqui. Esse texto, capítulo 3 de Miqueias, que eu até já preguei há alguns anos aqui na igreja, ele está falando da liderança do povo. Sem ideia disso, da gravidade disso daqui. Sacerdotes, profetas, juízes, homens que devem ser o exemplo para o povo da aliança, que Deus colocou como aqueles que devem ser os guardiões da lei do Senhor. Entre eles haviam vários homens ali perdidos. Eles não eram salvos. Eles não tinham crido no Senhor verdadeiramente. E eles tinham uma falsa sensação de segurança da sua salvação. A tal ponto, irmãos, de acharem que nada iria acontecer com eles. O Senhor não está conosco? Esta não é a cidade santa? Não é aqui onde habita o trono de Deus, o seu templo? Ora, o que pode acontecer conosco? Percebe? Quantos homens não se enganam dessa mesma forma? Sim, pastores. Irmãos, há vários pastores que acham que são salvos. Mas não são salvos. Não são salvos. Sua vida é uma vida de impiedade, de uma
conversão apenas aparente, e assim se encontram dessa maneira aqui, com a falsa sensação de segurança. Agora eu pergunto a você nessa manhã, se isso é verdade com relação a ministros do Evangelho, se isso é verdade com relação a homens de autoridade na sociedade como um todo, você tem alguma dúvida que isso é verdade também no meio do povo de Deus? Digo, com relação aos crentes de forma geral? Talvez amanhã seja esse o seu caso. Talvez se encontre nessa circunstância aqui, vivendo uma vida como você bem entende, achando que o simples fato de estar na igreja, no culto solene, dizendo Deus está no nosso meio, eu tenho experimentado os meios de graça, eu tenho vivido de alguma forma ali tentando me adequar, e aí você acha que está salvo por causa disso. Uma falsa sensação de segurança da sua salvação. E eu quero que você pergunte essa manhã, é necessário que você faça isso. Tá, reverendo, como é que a gente pode então distinguir aquilo que é falso, no caso essa falsa segurança, da verdadeira segurança, à luz da palavra de Deus principalmente, e do que nossos símbolos de fé ensinam sobre isso? Como é que eu posso distinguir a verdadeira segurança, salvação, da falsa? Alguns princípios aqui. Primeiro, vá para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, versículo 10. Eu quero que você veja aqui que a verdadeira segurança, ela gera humildade sem fingimento. A verdadeira segurança, ela gera humildade sem fingimento, enquanto a falsa segurança, ela gera orgulho espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus irmãos, a verdadeira segurança de salvação, ela gera humildade. Humildade. Alguém que experimentou a salvação do Senhor e que de fato pode estar seguro nessa salvação, ele conduz a sua vida em humildade. Não há espaço para o orgulho espiritual. E veja o quão contrário é a salvação você ser um orgulhoso. Uma vez que você entende que essa é uma obra de Deus, pela sua graça, como você pode ser alguém orgulhoso e ao mesmo tempo achar que está salvo, está seguro? Segundo lugar, a verdadeira segurança, ela conduz à crescente diligência na prática da santidade. A falsa, ela conduz à indolência e também à permissividade. Vá para o Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Veja este ensino no Salmo 51. Salmo 51, versos 12, 13 e 19. Salmo 51, versos 12, 13 e 19. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Sim, alguém que está em Cristo, para que possa experimentar uma segurança verdadeira da sua salvação, precisa diligentemente, isto é, com frequência, se empenhar na sua santificação. Santificação. Como é que você pode se sentir seguro se você vive uma vida indolente? Não é para você se fiar, se você se debruçar sobre essa busca. Você confia em Cristo nos seus méritos. Mas se você confia, isso te conduz a essa diligência pela tua santificação. Terceiro lugar, vá para o Salmo 139 agora.
139. Veja, aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a verdadeira segurança, ela conduz ao sincero autoexame e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus. A falsa segurança, ela conduz a uma disposição de se satisfazer com a aparência e de se evitar a acurada investigação. Eu vou resumir essa ideia. O crente, que de fato, alguém que está em Cristo, ele pode ter segurança ou salvação se ele é alguém que frequentemente pratica o autoexame. O autoexame do seu coração. Quer ver isso? Salmos 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe aqui a oração do salmista nesse cântico. Como o seu desejo é que o próprio Espírito Santo venha sondar o seu coração, que de fato já o faz, já sabe disso, o que se passa no seu coração, mas aqui é o salmista expressando o desejo de que ele venha a corrigi-lo, que ele venha a santificá-lo, que ele venha tirar do seu coração, limpar aquilo que precisa ser limpo. Alguém que está em Cristo faz isso, irmãos. Não há dificuldades, ou melhor, até há, porque nós somos pecadores, mas veja, nós ultrapassamos as barreiras no poder do Senhor e queremos sim que haja uma verdadeira mudança em nossas vidas. Deixa eu colocar isso de outra forma, ilustrando isso. A vida de um crente, de alguém que quer estar seguro em Cristo mesmo, não há espaço para quartos escuros. Não, essa área aqui, não, essa questão aqui da minha vida, depois eu trato. Um dia, se der tempo, eu vou resolver isso. Diariamente nós pedimos ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, me ajuda, porque em todas as áreas e em algumas mais, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser santificado, eu preciso que o Senhor Deus me mostre, inclusive aonde eu estou falando que eu não percebi ainda. Me ajuda, Senhor, diariamente, frequentemente. Observe como isso, de fato, deve acontecer assim, você pedindo ao Senhor, mas um dos instrumentos poderosos que Deus utiliza para que você venha a ter o autoexame são os meios de graça, certo? Vocês entendem isso, não é? A pregação da palavra como agora, você está sendo confrontado pela pregação e agora o Espírito de Deus está conduzindo o seu coração, a sua mente para fazer esse autoexame. E assim, pela pregação da palavra, você ser corrigido. O que é alguém que tem uma falsa sensação de segurança da salvação, ela faz quando escuta uma pregação, via de regra, que está confrontando? Não é para mim, não. Isso é para o outro. É para o meu cônjuge, é para o meu filho, é para alguém, é para o meu vizinho. Não há o autoexame, há o exame da vida dos outros, mas nunca o autoexame. E como eu já falei outras vezes, a pregação ela é para você. Para você. Para todos aqui. Mas pense sempre em primeiro lugar em você. Nesse sentido, eu devo recebê-la, eu devo ouvi-la, eu devo me submeter, eu devo fazer um autoexame. Eu. Não é exatamente isso que o Senhor Deus requer quando vamos participar da ceia do Senhor? Outro meio de graça. Que você deve fazer um autoexame. E assim então, você vem à mesa do Senhor e come e bebe. Os meios de graça. Até mesmo no aconselhamento, pense, quando um crente ele está, pela palavra de Deus, aconselhando o outro crente que está com alguma situação pecaminosa, e ele pela palavra começa a instruí-lo e chamar a atenção, seja o conselho com algum irmão, algum presbítero com algum irmão, ou até mesmo entre vocês. Há uma dificuldade de reconhecer o pecado e fazer o autoexame. Eu quero lhe admoestar essa manhã com relação a isso. Quando você ouvir um crente, pela palavra de Deus, com todo o amor e ternura, lhe dizendo: meu irmão, repense isso, meu irmão, veja essa situação aqui, o que você deve fazer, se você realmente quer estar sempre seguro da sua salvação, é um autoexame. É ver a sua condição. Será mesmo que eu não estou errando?
ponderar isso. Pode ser sim, às vezes acontece, claro, que o irmão está falando algo que não vem da palavra, aí você deve corrigir se não vem da palavra, ou então falando da maneira inadequada, e você também corrige a maneira. Mas se ele está falando o que é pela palavra, mesmo com maneira inadequada, se é pela palavra, você deve ponderar isso, porque é Deus, pelo seu Santo Espírito, usando o meio de graça da palavra, no caso ali, da instrução da palavra, para que você venha, através desse recurso do autoexame, ter cada vez mais certeza da sua salvação. É agir com soberba, com orgulho, quando não fazemos isso. Quarto lugar, 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Veja agora que a verdadeira segurança, ela conduz a perenes aspirações por mais íntima comunhão com Deus. 1 de João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, se você quer realmente fortalecer a segurança da salvação, isso passa por uma profunda, por uma verdadeira também, aspiração, um desejo por mais comunhão com o Senhor. Você quer mais comunhão com o Senhor. Mais comunhão com o Senhor. Como é que você nessa terra pode buscar mais comunhão com o Senhor? Meios de graça. Os meios de graça. Uma vida de oração, de leitura da palavra, uma vida dedicada ao Senhor Deus, devotada ao Senhor Deus, com desejo de comunhão com o Senhor Deus. Como alguém pode ter certeza da sua salvação, se não nutre o desejo de ter comunhão com Deus? Pense em termos bem práticos com relação a isso. Como é que você pode ter no seu coração fortalecida a promessa de Deus, de que a sua salvação é garantida, que ninguém pode retirá-la, se você não dialoga com Deus diariamente, ouvindo a sua palavra e respondendo a Ele em oração? Quanto mais você alimenta isso, quanto mais está fortalecida essa comunhão, mais fica claro para você e fortalecido no seu coração que o que Deus diz é verdade. Que você pode dormir seguro, tranquilo. Porque você conhece o seu Deus. Porque você sabe quem Ele é. Ora, se quando você conhece alguém, aqui nessa terra, uma pessoa, pense em termos de negócios, por exemplo. Se você conhece bem aquela pessoa, isso te passa o quê? Segurança de fazer com ela um negócio. No fulano eu confio na sua palavra, eu confio no acordo, não preciso nem assinar nada, é no fio do bigode, porque o que ele diz, ele cumpre, eu conheço ele. Quanto mais com relação ao Deus eterno, quanto mais com relação àquele que a sua palavra é infalível, é inerrante, é poderosa. Então nutre a comunhão com o Senhor. Bem, além disso, essas proposições também nos ensinam, como nós vimos, acerca de que os crentes eles podem ter essa segurança da salvação. E aí veja, ela é ensinada na palavra de Deus. Como é que a gente pode provar isso? Porque esse é um ataque que é feito por adversários, daqueles que rejeitam a teologia reformada, pensando aqui especialmente nos papistas. Os papistas eles rejeitam a doutrina da segurança da salvação. Então como é que a gente prova que é uma doutrina que ela é a vontade do Senhor? Primeiro, veja que ela é ensinada, ela é afirmada na própria palavra de Deus. Onde? Vá lá para Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. A própria palavra, ela nos ensina isso. Romanos 8, 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A terceira pessoa da Trindade testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que é isso? Senão nos assegurando que nós somos salvos, pertencemos ao nosso Deus.
Outro texto, 1 de João, mais uma vez, agora o capítulo 2. 1 de João 2, versículo de número 3. 1 de João 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor, e aí veja, não é que é a condição, você guarda e aí sim você é salvo, não. Você o conheceu, você foi salvo, você experimentou a salvação, o conhecimento divino, e aí você vai demonstrar isso pelas suas obras, guardando os seus mandamentos. E nessa guarda dos mandamentos, quando você de fato conhece a Deus, isso nos dá a certeza da nossa salvação. A Bíblia mais uma vez ensinando essa doutrina. Agora o capítulo 3, 1 João. 1 João ainda, capítulo 3, mais uma vez, só que o versículo 14. Versículo 14. Veja a declaração apostólica aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, o nosso amor pelos nossos irmãos em Cristo, eles evidenciam a nossa salvação. E por isso podemos estar seguros. O contrário sobre isso também é verdadeiro. Se você diz estar em Cristo e não ama o seu irmão, falsa é a tua segurança da tua salvação. Então a Bíblia ensina isso. Aqui são só alguns textos. A Bíblia ensina claramente a segurança da salvação. Além disso, observe Hebreus 6:11 agora. Agora nós vemos aqui em Hebreus 6:11 que a Bíblia não apenas ensina essa segurança, salvação, mas ela também recomenda que nós devemos atingi-la. Hebreus, capítulo 6, versículo 11. É dito: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ora, irmãos, o que é a plena certeza da esperança? De que, de fato, nós somos salvos. Segurança da nossa salvação. Você pode depois ver também com calma, vou citar aqui 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10, quando Pedro diz: e procurai mais diligentemente fazer firme vossa vocação e eleição. A exortação apostólica é para que nós, diligentemente, venhamos a confirmar diariamente a nossa vocação e eleição. Isto é, estarmos assegurados da nossa salvação. Mas, base bíblica com relação a isso. Nós temos registros na própria palavra de Deus, isto é, exemplos de que os crentes antigos chegaram a alcançar esta certeza. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso. Ele também declarou: combati o bom combate, guardei a fé. E desde agora me está reservada a coroa de justiça. Sim. Os crentes, na palavra de Deus, demonstraram certeza da sua salvação. Veja, por exemplo, Paulo em Filipenses, falando com tanta convicção de que se ele morresse, estaria com o Senhor. Não há dúvidas, irmãos, com relação a isso. Não, talvez, se Deus se apiedar de mim, se eu fizer alguma boa obra. Não, eu estou em Cristo agora, eu estarei diante de Cristo quando eu morrer. Ele estava certo disso. E como nós vimos aqui, para você não pensar de forma equivocada, um apóstolo poderia ter convicção disso. Você esqueceu de Judas? Você acha que o simples fato de ser um apóstolo garantia a salvação de alguém? Você esqueceu de Judas? E ainda assim, veja, os apóstolos exortam para que a igreja como um todo tenha essa mesma certeza. E em quarto lugar, não apenas na palavra de Deus, o que é o mais importante, obviamente, mas ao longo da história da igreja, após a era apostólica, nós temos testemunho de vários crentes acerca da certeza da sua salvação. Um exemplo disso,
que eu quero dar aqui é com relação aos reformadores. Eles foram eminentes, meus irmãos, exemplos de possessão dessa certeza, combatendo ali o ensino papista, que contraria essa certeza. Os reformadores falaram sobre isso. Não somente Calvino, ensinaram a certeza da salvação. Então, nós que somos protestantes, reformados, aqui falando em termos históricos também, confessionais, nós precisamos resgatar esta doutrina, não só em termos de ensino, como eu estou fazendo aqui, mas também em termos práticos. Alimentar em nossos corações esta certeza. E aí, você pode ainda ficar com dúvidas e perguntar, mas pastor, como é que essa segurança infalível da fé, ela repousa sobre o quê? O senhor já citou isso no início, mas me mostre isso mais claramente ainda, me aprofunde mais essa questão. Veja, primeiro, ela repousa sobre a verdade divina das promessas da salvação. Então, como é que você pode ter essa segurança infalível da fé em sua vida? Veja, primeiro, você tem que repousar a sua fé, a sua certeza de que Deus prometeu isso. As promessas da salvação. Deus fez isso, meus irmãos. Ele já nos prometeu. Ele já declarou isso em sua palavra. Então você pode descansar. Segundo lugar, sobre a evidência interna daquelas graças em relação às quais as promessas são feitas. Sim, Deus testifica isso dentro de nós. Como vimos aqui, o Santo Espírito faz isso. E pelos meios de graça nós temos a confirmação dessas promessas. Por exemplo, agora na pregação da palavra, você está sendo lembrado disso, de que Deus prometeu, e de que Deus Ele cumpre, e de que você pode dormir seguro. Quando você toma da ceia também, mais uma vez, com relação à ceia do Senhor, você se aproxima e vê o pão, você vê o cálice de vinho, e Cristo está dizendo para você, coma e beba, tenha tranquilidade, tenha paz, eu fiz isso por você. Ele comunica isso a nós. Essas promessas são vistas diante de nossos olhos, diante de todos os nossos sentidos. Em terceiro lugar, no testemunho do Espírito de adoção, testificando com nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Veja a profundidade disso. Agora, o próprio Espírito Santo, ele testifica dentro de nós. Há muito debate quanto a essa teologia, como de fato acontece, mas sem entrar nesse debate, deixe-me dar só algumas questões importantes sobre isso, algumas características sobre isso. Primeiro, o Espírito, ele é o autor das promessas da palavra de Deus e dos traços do caráter, indicando às pessoas a quem pertencem as promessas. Ele, como autor da Sagrada Escritura, ele também é o autor da nossa transformação em Cristo. E isso ele vai indicando, por meio disso, essas promessas, ou confirmando essas promessas, melhor dizendo. Ele também é o autor das graças dos santos, correspondendo aos traços do caráter que são associados a essas promessas na Escritura. E ele também, o Espírito, ele dá ao verdadeiro crente, especialmente ao cristão eminente em diligência e fidelidade, a graça da iluminação espiritual, para que possua uma penetrante percepção em seu próprio caráter. Ele também é o autor direto da fé em todos os seus graus, tanto quanto do amor e da esperança. E a presença do Espírito Santo é a primeira prestação dos benefícios da redenção de Cristo. Lembre de Efésios 1, 13 e 14, que Ele é o penhor da nossa salvação, da nossa redenção. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E Ele vai, através de tudo isso e outras coisas misteriosas, testificando no coração dos crentes que nós somos filhos de Deus, nós somos salvos. Deixe-me ir já caminhando para o final, ler a seção 3 e seção 4 desse capítulo 18. Escute, seção 3 e 4 agora, do capítulo 18 da Confissão de Fé. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária. Atente-se a essa declaração. Sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários.
É, portanto, o dever de todos agir com toda diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, para que assim o seu coração possa ser dilatado na paz e na alegria do Espírito Santo, em amor e gratidão para com Deus, na força e alegria dos deveres da obediência que são os frutos próprios desta segurança. Isso está, portanto, muito longe de inclinar os homens à negligência. Seção 4. Os crentes verdadeiros podem ter, por diversos modos, a sua segurança e salvação abalada, diminuída e interrompida por negligenciar a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Santo Espírito, por alguma repentina e veemente tentação, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo, mesmo aqueles que o temem, que andem em trevas e não tenham luz. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, coisas pelas quais a certeza de salvação poderá, no devido tempo, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas eles são, no entanto, sustentados para não caírem no desespero absoluto. O que é que estas proposições ensinam? Primeiro, que esta infalível segurança não provém da essência da fé, que ao contrário, uma pessoa pode ser realmente crente e estar destituída dessa segurança. Você entende isso? Alguém pode ser salvo e não ter segurança da sua salvação. Isso é possível, irmãos. E isso é altamente consolador para nós essa manhã. Não é para você continuar assim, como eu vou dizer em seguida. Mas eu quero já lhe consolar, no caso, pela palavra lhe consolar. Você pode estar em Cristo, mas não ter, isso é possível, não ter a certeza disso. Por quê? Porque a certeza da salvação, por mais importante que seja, e que deve ser buscada por nós, não pertence à essência da fé. Ou seja, alguém que recebeu a fé verdadeira, não necessariamente já tem a segurança desta salvação. Segundo lugar, que sendo não obstante atingível nesta vida, no pleno uso dos meios ordinários, sem qualquer revelação extraordinária. Isso aqui é importantíssimo. E eu sempre preciso instruir a igreja sobre isso, especialmente em dias em que nós temos alguns lobinhos por aí afora, ensinando que a Confissão de Fé de Westminster, ela não é cessacionista. Dizendo o seguinte, veja, a nossa Confissão de Fé, ela não ensina que os dons revelacionais cessaram. Sim, há pessoas que chegam a esse nível de idiotice, a esse nível de ignorância. Há sim pessoas que, desse jeito, é possível você encontrar. E aí eles vão olhar essa declaração e vão dizer, tá vendo? A Confissão de Fé de Westminster, ela admite revelação extraordinária. Porque ela está dizendo aqui, sem qualquer revelação extraordinária, alguém pode chegar à certeza da sua salvação. Então ela diz isso por quê? Alguém pode argumentar, porque ela está admitindo a ideia de que é possível sim, alguém ter uma revelação extraordinária. Qual é o nível de ignorância aqui? A ignorância é grande porque não se tem o contexto, o pano de fundo dessa fala. Por que os puritanos falaram sobre isso na Confissão de Fé de Westminster? Escute bem. Os romanistas sustentavam que a fé é mero assentimento intelectual à verdade, não envolvendo a confiança, e por isso a fé nada tem a ver com o juízo que porventura alguém faça de sua salvação pessoal. E daí, escute bem, e daí ninguém pode alcançar qualquer certeza sobre esse ponto nesta vida sem uma revelação extraordinária. Esta é uma declaração do Concílio de Trento, o concílio papista do século anterior. Sim, os papistas, eles declararam que só é possível alguém chegar nesta vida à certeza da salvação por uma revelação extraordinária. Então, você não terá essa certeza se você não receber uma revelação extraordinária. Este é o ensino papista. E aí os puritanos refutam isso na Confissão de Fé dizendo o seguinte, não, é possível sem revelação extraordinária. Esse é o pano de fundo. Não é admitindo a ideia da revelação extraordinária, mas é negando o uso dela como o meio de chegar à salvação, à certeza da salvação. Percebe? Quando você entende o contexto histórico, o porquê que tal sentença está sendo escrita, visando responder a quem, o porquê disso.
E como isso é algo também ignorante, irmãos? Porque a própria sentença está dizendo, sem revelação extraordinária. Sem revelação extraordinária. Até porque, como a própria Confissão de Fé ensinou no capítulo 1, isto é impossível de acontecer. Revelação extraordinária. Nós temos a revelação final dada por Deus na sua palavra. E veja como isso confirma essa doutrina. Por que é que você pode, uma das razões, chegar à certeza da sua salvação? Porque Deus já te revelou isso na palavra. De maneira última, final, absoluta, você pode ter esta certeza. O Espírito testifica isso em você e pela palavra. Além disso, essa proposição também ensina que, consequentemente, o dever de cada crente é envidar todo o esforço por confirmar sua vocação e eleição. Porquanto esta segurança, em vez de predispor os homens à negligência, tendem propriamente a aumentar. Aqui vem um contraponto. Se por um lado nós podemos ter a fé verdadeira e não ter a certeza dessa salvação, por outro, isso não significa dizer que você deve viver assim. Pronto, tudo bem, eu posso viver assim com essa incerteza até o dia da minha morte. Não pode, não deveria. Você deve envidar todos os seus esforços para ter esta certeza. Usar todos os meios que Deus lhe deu para buscar e confirmar esta certeza. É o que você deve fazer. E tendo esta certeza da sua salvação, isso não vai conduzi-lo à negligência, a viver de forma pecaminosa. Pelo contrário, você vai diariamente, de forma diligente, confirmando esta salvação. E aí, o que ela faz? O que ela vai produzir em você, como ensina a sua confissão de fé? Paz e alegria espirituais. A tua paz é fortalecida, a tua alegria é fortalecida, porque você está certo de que é salvo. Segundo, o amor e a gratidão a Deus. Ora, como não aumentar o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor Deus, sabendo que Ele nos salvou com salvação eterna, e que estamos seguros, e que ninguém pode nos tirar das suas mãos. Terceiro, o vigor e o deleite nas obras de obediência. Nós seremos mais vigorosos, nós seremos mais ainda desejosos, e nos deleitaremos na obediência ao nosso Deus. Além disso, os crentes verdadeiros, depois de terem alcançado esta segurança, podem sim tê-la abalada, diminuída e interrompida. Aqui vem uma outra questão que a confissão de fé trata. Você pode, já em algum momento da sua vida, ter experimentado a salvação. Talvez lá no início, né? Quando você percebeu que havia sido convertido, enfim, isso não é tão claro para todos de forma imediata. E aí você teve certeza, eu sou salvo, na pessoa de Cristo. Mas ao longo do caminho, essa certeza ela pode ter sido abalada, diminuída ou até mesmo interrompida. E aí você fica se questionando, por que isso acontece, reverendo? Por quê? Vamos lá, em primeiro lugar, por causa da negligência em preservar esta graça em pleno exercício. Esse é um ponto importantíssimo, é sua responsabilidade. Toma o capacete da salvação, para que isso seja preservado em você. Segundo, a queda em algum pecado específico, isso é muito comum. Muito comum. Alguém vinha caminhando bem, crendo no Senhor, e essa pessoa caiu em um pecado específico, e aí ela deixou de crer na certeza da sua salvação. Você continua prostrado? Continua vivendo nesse pecado? Está escravo dele? Não se liberta? Não, de fato, não se arrependeu? Não confessou ao Senhor? Então é preocupante mesmo. Mas você deve, e você é exortado nessa manhã a se arrepender e a confessar ao Senhor e clamar a Ele por misericórdia. Porque se você o faz, de fato Ele já te perdoou. E sendo perdoado, você pode ter certeza, mais uma vez, da segurança da sua salvação. Terceiro, algumas tentações súbitas e veementes. Quantas vezes não acontece isso? Eu já falei isso aqui com relação aos ataques do diabo, aos dardos, não é? Nós temos tentações súbitas. Coisas que sobem ao nosso coração, vêm à nossa mente, que a gente nem estava ali alimentando naquele momento, e vem esse dardo. E aí você fica pensando, como é que eu posso ser um crente? Como é que eu posso estar salvo se eu penso essas coisas, se eu sou tentado ainda a isso? Em quarto lugar, o fato de Deus desviar de nós, os crentes, vou frisar isso, temporariamente, o seu rosto.
Espero um dia poder pregar sobre isso ainda. Biblicamente, você tem vários textos mostrando essa ideia do rosto do Senhor Deus virado para o seu povo. Inclusive, isso está dentro da própria bênção araônica. O rosto do Senhor virado para nós é um sinal da sua benevolência, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade. E o seu rosto está virado contra os ímpios. Mas para nós, crentes, nós podemos experimentar temporariamente o rosto do Senhor virado. E esta sensação, num crente, ela é terrível. Terrível. E talvez seja essa a sua sensação nessa manhã. Eu tenho percebido o rosto do Senhor virado. Mas eu quero te lembrar que isso é temporariamente. E que isso nessa manhã deve fortalecer a tua fé e restaurar a segurança da tua salvação. Porque em dado momento o Senhor, como o sol que brilha ao meio-dia no seu alto fulgor, Ele vai resplandecer o seu rosto sobre você novamente. Isso vai acontecer. Em último lugar, não obstante, meus irmãos, visto que a nenhum crente verdadeiro já se permitiu que seja totalmente apostatado da graça, nunca foi totalmente abandonado sem qualquer sinal do favor divino. E a raiz da fé, permanecendo nele, está esta segurança no devido tempo é revigorada. Por mais que você experimente, por todas essas razões e outras, essa falta de segurança, saiba que nunca um crente verdadeiro apostatou da fé. Nunca. Nunca. No devido tempo, Deus revigora a nossa fé, essa semente que está lá plantada em nós, e ela vai de novo florescer mais forte ainda, depois de passar por todo esse deserto. Nessa manhã você é lembrado disso. E nessa manhã Deus já tem usado essa mensagem para fazer isso em você, revigorar a sua fé. Como é que você vai fazer isso? Saindo daqui colocando o quê? O capacete da salvação. O capacete da salvação. Você percebe como esse capacete é seguro? Percebe? Percebe como, diante de um texto como esse, de Efésios 6:17, parte A, sem falar nos outros textos bíblicos inúmeros, mas só esse texto. É impossível você ser um arminiano. O arminiano, ele não tem um capacete como esse. Ele não pode, pelo menos, dizer, deixa eu colocar melhor, que tem esse capacete. No máximo, ele tem aqueles chapeuzinhos, sabe? Aqueles chapeuzinhos que a gente faz quando criança, de soldadinho, de papel, e coloca sobre a cabeça dele. Não há como, a partir da sua teologia, ter segurança de salvação. A sua teologia não conduz a isso, conduz ao desespero. Conduz a teologia, como alguns dizem, do bem me quer, mal me quer. Conduz à completa insegurança. Somente uma teologia robusta, meus irmãos. Somente uma teologia que flui da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, que ensina o capacete da salvação, a segurança plena de que nós temos a esperança da glória diante de nós, pode fortalecer nossas almas e pode sim nos dar total habilidade, condição para pelejarmos contra o diabo. Quando Satanás se levantar contra você, agora, nesse momento, após este culto, no dia a dia, e dizer, você não é salvo, veja os pecados que você comete, você sucumbe várias vezes às tentações, plantar no teu coração dizendo, você não experimentou a graça, você não conhece a Cristo, você é um hipócrita, você é um hipócrita. Você vai dizer para ele, eu estou salvo e redimido pelo sangue de Cristo. Ninguém pode me acusar, nem você pode me acusar. Você vai revestir a sua cabeça, você vai cobrir a sua cabeça com este capacete e vai lembrar que esta salvação ela é eterna e que você está seguro em Cristo e somente em Cristo. Portanto, coloque o capacete. Use o capacete da salvação. E jamais o abandone. Que Deus nos ajude
assim vivermos. Amém, meus irmãos. Oremos ao Senhor. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Pelo Senhor nos lembrar, nos consolar nessa manhã, que a tua salvação ela é segura, ela é plena, que nós não temos de forma nenhuma razão para duvidarmos do Senhor. O problema está em nós, porque pecamos, somos incrédulos por vezes, e assim nos afastamos dessa certeza, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, essa manhã, para que o Senhor venha, através da Tua obra maravilhosa, do Teu Santo Espírito misteriosa, no coração de cada um aqui, fortalecer a segurança da salvação. Os Teus filhos, os quais o Senhor mesmo adotou, que o Teu Santo Espírito testifique nos seus corações essa certeza. Que a despeito dos seus pecados, eles possam olhar e dizer: eu estou seguro em Cristo. O meu Senhor me mantém firme. Não sou digno, não mereço, mas o Senhor me sustenta. Ó Deus, alimenta isso, fortalece isso nos seus corações. E que esse capacete seja usado por eles diariamente, por todos nós. E quando o diabo tentar assaltar a nossa fé, diminuí-la, combatê-la, essa convicção de alma, essa consciência de que somos salvos, esteja bem presente na hora da batalha. E assim, Senhor Deus, possamos declarar diante dele e de todos os nossos adversários que podemos dormir seguros à noite, porque o Senhor cuida de nós. Mesmo quando estamos dormindo e o inimigo peleja contra nós, nós estamos seguros no Senhor. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.